Com o desembargador Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno, e hoje, honrando o nosso programa, na nossa mesa, o desembargador Silvio Capanema. O desembargador João Batista Damasceno, aliás, eu quero comunicar aos nossos ouvintes aqui que hoje ele é desembargador de Justiça. E essa semana nós festejamos a promoção do juiz João Batista Damasceno a juiz substituto de desembargador, portanto, usando com toda a dignidade o cargo aí de desembargador do Tribunal de Justiça. Porque nós já tínhamos antecipado. Nós já o tínhamos promovido e os nossos ouvintes já estavam habituados. Aqui não se espera essa formalidade. Eu não vou falar isso porque ele se orgulha disso. Eu diria o polêmico desembargador. Mas eu ingressei na magistratura como juiz substituto, fui promovido a juiz de direito, naquela época de segunda, de primeira, de especial, e voltei a ser juiz substituto. Né? Agora substituto desembargador, mas voltei a ser juiz substituto. E agora ele já está até vestido de desembargador aqui, trajando um terno branco aí, bonito aí, né? Como aqueles desembargadores antigos. Sexta-feira. E Vania está aqui. Mas, Ciro, na quinta-feira, lá em Realengo, no dia 7, vai ter um ato ecumênico na Praça dos Anjos de Realengo para rememorar a morte daqueles meninos, né, naquela escola em Realengo. Então, na quinta-feira, dia 7, às 8 horas da manhã, vai ter um ato ecumênico, né, que vão rememorar aquele evento trágico. E durante toda a semana, pela manhã, né, terá evento rememorativo daquela ocorrência trágica. Então, essa semana lá em Realengo, essa semana que as pessoas vão tratar de paz, rememorando aquele ato de violência, e na quinta-feira, que é pela primeira vez, né, completa, faz aniversário numa quinta-feira, que foi uma quinta-feira que aconteceu aquilo. Né? Então fica aí as pessoas que quiserem solidarizar com as famílias, rememorar esse ato trágico, né, para que a gente possa construir uma cultura de paz. Né? Então, quinta-feira, 8 horas da manhã, né, na Praça dos Anjos de Realengo. E nós da Associação Juízes para a Democracia estaremos também prestigiando os alunos que estão ocupando as escolas por uma educação de qualidade. Nós estaremos na quarta-feira, numa escola lá na Ilha do Governador, prestigiando, levando mantimentos e dando o nosso apoio total, porque um país que não prestigia a educação não vai para frente. Então, na quarta-feira estaremos na Ilha do Governador e na quinta-feira estaremos também rememorando essa tragédia que foi o assassinato das crianças na escola de Realengo. O desembargador Esteves também tem aqui uma nota para dar, por favor. Não era nota, eu queria continuar a nossa caminhada de hoje, dizendo, olha só, ouvinte, nós ficamos entre o radicalismo do Malcolm X, ele esse X é X, né? Porque ele não usava... Tem nada a ver com Ike, não. Não. E o nosso Abdias do Nascimento, que também não deixava para depois coisa alguma. Eram formas de luta diferentes, porque o Martin Luther King ele se aproximava do Gandhi, né, com a sua forma de resistência pacífica, como Obama também é a mesma coisa. E isso às vezes cria uma certa perplexidade, porque as pessoas acham que se não houver a forma violência, nada acontecerá. Pois bem, nesse meio todo, nós temos coisas sensacionais. Uma delas é a seguinte: meu caro, por que é que os nossos irmãos judeus participam do candomblé? Simples. Nós conhecemos alguns. Não, mas simples você entendeu. Eu tenho atendido alguns, inclusive, né? Como sacerdote. Tem até ministro. Sim. Não, e tem gente deles que tem peso importante. E ela tinha uma. Mas olha só. Se você entender uma coisa... Não chame de maledicente. Vamos no Antigo Testamento. Você vai entender. O Antigo Testamento, ele é marcado de tradição africana. Não é? Primeiro, que lá está dito que Deus disse, você vai me ler por sinais. O que é isto? Vai ler pelo oráculo. E lá fala do oráculo de deuses. Que depois que imprimir a Bíblia, parece que o livro que é o importante, porque era uma tradição totalmente oral. Observe Moisés, eu sempre digo isso, quando ele sai
do Egito, chega no Sinai, que ele vai falar com Deus. Na verdade, foi consultar o oráculo. E aí, Deus diz para ele, faça um sacrifício, vista uma roupa nova e descanse 3 dias. Qualquer religioso sabe que é o princípio do Bori. Qualquer um de nós sabemos que é o princípio do Bori. Certo? E depois Deus vai aparecer, diz para ele, vou aparecer no 3º dia. Deus aparece como? Uma bola de fogo, depois o vento. Podia dizer que foi Xangô e Yansan. Porque a gente lê Deus através da natureza. Então não é incompreensível. Não é. Olha só, ouvinte, que coisa importante. Não é. Há explicações. Nós aqui não nos atemos. Porque pela tradição deles, de muitos deles, porque o que se tornou o cristianismo de algumas religiões? Uma questão racional. Hoje falava isso na igreja, né? O catolicismo é extremamente racional. Então você não leva em conta as experiências. Por isso que o neopentecostalismo cresce. Né? E como é que surgem os neopentecostais? Surge na comunidade negra americana em Los Angeles. Ivani, tem uma coisa, um pouco antes do cristianismo, você vai para a cultura egípcia, né, e boa parte das crenças do cristianismo são, né, do Egito. O juízo final, o filho que leva ao pai, né, isso vem da cultura egípcia e bem anterior ao cristianismo. Parece que tem muita coisa também da cultura hindu. Não, é anterior. A questão central você tem que entender... Porque quando você fala de dia e noite, não pode ser também, mas você tem que entender a Etiópia. Se você perguntasse a uma pessoa aonde era o Éden, todo mundo fica calado. Parece que o Éden era num lugar mais ou menos, mas a Bíblia diz em Gênesis 2, o Éden era onde tinha um grande rio que virava 4. Primeiro era o Pisson, o segundo era o Gion, depois é o Tigre e o Eufrates. Todo mundo fala do Tigre e o Eufrates, não fala do Pisson e do Gion. E o Gion circundava as terras Cuxi. Depois o Abraão, ele é o primeiro hebreu. Por quê? Ele é o primeiro que atravessa o rio. Ele atravessa o rio Eufrates. E quando você vai ler a relação dele, sempre intrigou isso, dele com Melquisedeque, onde nasce o dízimo, nasce a partir da relação. E o Melquisedeque é etíope. E depois, o Moisés é um egípcio, é um general egípcio. Entendeu? Quem cria o monoteísmo, quem cria a religião judaica é Moisés. Se você conversar com qualquer... É um príncipe egípcio, exatamente. Ele é Moisés, veja bem, que é um general egípcio. Né? Então, na verdade, na visão cristã de hoje, do cristianismo, você tira toda a influência que existe. E depois onde viveu Cristo? Que é um grande... Né? E você vê quando ele nasce, ele diz assim, o anjo disse para ele, José, pega o menino e leva para o Egito. Então, até a sua primeira infância toda é no Egito. Primeira infância de Cristo, ele aprendeu a andar, falar, comer no Egito. Né? Então você extrai essa questão egípcia, você coloca Abraão, porque ele é o primeiro que vai habitar o Oriente Médio, né? Parece que era um homem sozinho, não era. E você parece que não está ligado a nenhum povo. E aí, a partir daí, você constrói o cristianismo. E o que é mais sério ainda, se você observar, o cristianismo de hoje ele tem a forma dada por Constantino I, que é a aliança com a filosofia grega e a cultura romana. Então, as outras culturas não são levadas em consideração. Então, quando eu digo assim, então, para mim é compreensível, como em algum momento você não tem resposta como sagrado, platônico, como sagrado lhe é apresentado, aí você tem um desmaio, tem um tremelique, você tem que ir lá no Pai Santo, né? Para poder dar explicação com relação a isso. Então, você tem coisa espiritual que você não dá conta. E aí a igreja diz para você que não é desta forma a religiosidade, mas tem outras formas de religiosidade que você tem que levar em consideração. O programa está muito rico e 1 hora é muito pouco, Ivani, mas a aluna da Estácio do Sá, a Maria Jéssica, ela manda aqui uma pergunta, diz assim, se existe algum projeto, ela quer saber se existe algum projeto voltado para informações sobre estas religiões, especialmente com o cunho de explicar essa história que você está explicando aqui, sobre os seus cultos, sobre as suas origens. Percebe-se que há uma demonialização destas religiões e que decorre da ausência da falta de informação. Existe algum projeto para que essas informações tão preciosas que você está passando hoje para os nossos ouvintes seja democratizada para o maior número de pessoas? Antes da resposta, posso tomar uma carona e colocar uma pimentinha nisso. Por que a gente abandonou o Islã? Bom, esse é um outro debate interessante. Bom, primeiro é o seguinte, o culto do candomblé é um culto muito fechado, né? O que é público é festa pública. Então essa é a primeira confusão que tem.
Mas eu agora, na vida acadêmica, agora estou na vida acadêmica, né? Estou na pós-graduação da UFRJ. Lá na UFRJ eu sou coordenador do laboratório, no Laboratório de Experiência Religiosa, eu sou o coordenador da parte de religiões tradicionais africanas, afro-brasileira, racismo e intolerância religiosa. E uma das coisas que eu quero fazer lá é justamente um curso sobre isso. Não é para ensinar segredo, mas as pessoas terem essa visão. E ao mesmo tempo, estou aguardando agora, uma notícia boa para vocês, vai ser a primeira experiência no Brasil, do primeiro curso de pós-graduação sobre intolerância religiosa, também intolerância religiosa, que deve ser na Mackenzie. A Mackenzie me pediu um curso, sou coordenador do curso, indiquei os 12 professores, né? E vai se tratar do quê? Você vai ter cultura europeia, culturas africanas, você vai ter sociologia da religião, antropologia da religião, Brasil contemporâneo, afro-brasileiro 1, afro-brasileiro 2, intolerância 1, intolerância 2. Não é para ensinar religião. Ninguém é ser pastor nem padre. Claro. Mas saber lidar com este tema. Tanto que a parte de intolerância 2 eu quero usar justamente a questão jurídica. Né? A questão jurídica. Porque é uma das questões onde mais pega essa compreensão jurídica sobre a questão da intolerância religiosa. Vai ter metodologia, é um curso de 360 horas, vai ser o primeiro no Brasil. E a Mackenzie aprovando, ela me pediu o curso, eu elaborei o curso, montei os professores, a grade, o pessoal com o apoio do Laboratório de Experiência Religiosa. Eu estou esperando porque ela é confissional, né? Ela é do presbiteriano. A Mackenzie? A Mackenzie é presbiteriana. Então, se esse projeto for adiante lá, embora o cardeal não conversa comigo, disse assim, se a Mackenzie não fizer, a PUC faz. Ele já disse para mim. Entendeu? Eu ia até fazer o cardeal... Não, ele falou, não, ele se colocou à disposição. É que nós, na nossa estratégia, na minha visão, a Mackenzie tem um sentido que, como ela é protestante, e o outro lado, né, se diz isso simbolicamente é muito bom. Então vai ser o primeiro curso, né? O pessoal diz, gente, vai ter turma até que dizer chega, Ivani. E pode ser que em algum momento eu peço solicito um de vocês para dar aula lá no assunto, né? Porque se outras turmas se desdobrarem. Ou para ter aula, né? Porque em matéria de intolerância, nós do judiciário somos papas. Não, mas veja bem, é um curso, e o que é interessante, o curso é em convênio com o CEAP, porque o curso é do CEAP. O curso não é da Mackenzie. Né? Foi elaborado por mim com o CEAP. Então, isso são avanços extraordinários. Então, fique atento, porque vai ser interessante. Então, um dos cursos que eu quero dar na UFRJ é sobre o oráculo de Ifá, porque o oráculo é dito na Bíblia. A Bíblia fala do oráculo de Deus. Aproveita, Ivani, e fala mais do CEAP, porque nós tomamos todo o programa falando de intolerância religiosa, mas essa não é a única praia do CEAP, né? O CEAP tem outras bandeiras aí. Que mais o CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, se dedica? Então, primeiro o CEAP nasce da experiência da Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, você acompanhou bem, né? Na época nós nos conhecemos. Era um grupo de ex-alunos da FUNABEM, eu junto, criamos a Associação dos Ex-Alunos, teve um papel fundamental para o Estatuto, foi a partir de um relatório que nós fizemos, uma denúncia internacional. O Ciro estava nisso? Ele era juiz na época. Esse juiz, aliás, ontem ele foi apresentado, que está aqui o desembargador Ciro Darlan, juiz da infância e juventude, né? Não interessa, ele marcou, porque ele marca a transição do Código dos Menores, né? Que era um código de controle para o Estatuto. O Ciro marca isso. Já que você falou isso, eu vou contar num fato histórico. Eu fui a uma reunião na Câmara dos Vereadores onde estava o Ivanir. E era a primeira vez que um juiz e o Ivanir se encontravam assim para dialogar. O Ivanir quase me escorraçou de lá. Não tem credibilidade. Um juiz de menores aqui vai falar sobre o quê? E foi assim que nós nos conhecemos, nos encontramos e nos transformamos em grandes amigos, não é isso? O primeiro embate foi assim, o Ivanir me escorraçando. Naquela época não era mole, não. Por causa do código. Por causa do código. Porque o código era de controle, o código não era de direito. Né? E o Ciro foi muito bem, e acho que o Estatuto ganhou muita força porque ele pegou essa transição, e ele pegou bem, ele não resistiu, porque alguns resistiam a aplicar o Estatuto, né? Defendia a ideia do código, até porque o doutor Alírio Cavalieri era referência importante, foi juiz da minha época, quando eu fui aluno, até brincava, falei, não, Ivanil, o código é muito bom, mas não tem os operadores. Pois é, o Estatuto também é melhor ainda, doutor Alírio, o problema são os operadores, eu dizia para ele. Então, o CEAP fez esse trabalho, lutou muito pela questão das cotas na universidade pública. Você vê, o CEAP tem uma importância tão grande que é ele que dá a bolsa ao doutor Joaquim Barbosa
para a Colômbia. Você não vai me dizer que você tem responsabilidade de ter virado ministro supremo e feito aquelas lambanças lá, não. Não vou nem lhe dizer isso, mas estou te falando o seguinte, assim, tem esse efeito importante. Você tem direito de ficar calado sobre isso, não, tá? Não, já bem. Ninguém tem o dever de autoincriminação. Não, veja bem, isso é uma coisa que nós não podemos negar, porque fomos nós que demos uma bolsa pela Fundação Ford, a bolsa era do SEAP, para que ele fosse fazer o livro que ele escreveu sobre ação afirmativa, né? Nem te conto depois da história, vai dizer, o Ivani Tiardo, nem entro nessa, mas, assim, mas fez isso como uma coisa importante. E hoje, se você tem uma política voltada para a questão dos negros e tal, nós fomos uma das entidades que contribuíram muito. E tem a aplicação da lei 10.619. E nesses últimos tempos, cada ciclo o CEP muda um pouco, não muda só, ele continua a pauta, mas muda. O que é interessante, a questão da intolerância religiosa, porque, na minha opinião, isso tem a ver com a democracia brasileira. Porque se tem uma forma do fascismo se implantar no Brasil, você quer um Estado autoritário, vem justamente por esse lado. E nós temos que combater por esta razão, porque o que não importa não é que você pense diferente de mim, que você tem o direito de dizer, ou seja, o espaço democrático é um espaço fundamental para ser mantido. Professor Ivanir, é uma pena que o relógio não pare para ficarmos aqui ouvindo e dialogando com o senhor durante muito tempo. Foi muito importante estar aqui com o senhor. Queremos a sua volta, mas lamentavelmente o tempo nos obriga a interromper essa entrevista e anunciar o jornal Manchete Online, edição das 11 horas, com Enio Paes.